Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Joe Biden declara grande desastre após nevascas no Texas. Beto Richa é absolvido de acusação de aplicação irregular de verba de saúde quando era prefeito de Curitiba. Rússia registra sua terceira vacina contra o coronavírus. Fortaleza suspende a vacinação de idosos fora de asilos até a chegada de novos estoques. Ministro da Saúde argentino renuncia após escândalo com desvio de vacinas. Ministério da Saúde publica dispensa de licitação para compra das vacinas Covaxin e Sputnik V. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou uma declaração de grande desastre para o Texas hoje. O estado vem sofrendo com apagões generalizados de energia e falta de água por conta de uma nevasca histórica. A ação anunciada pela Agência Nacional Federal de Gerenciamento de Emergências disponibiliza recursos federais para moradores em todo o estado. O dinheiro prevê assistência para habitação temporária, reparos residenciais e empréstimos de baixo custo. Milhões de residentes do maior produtor de petróleo e gás dos Estados Unidos lidaram com falhas de energia na última semana. Quase a metade dos moradores do Texas teve que lidar com a interrupção do serviço de abastecimento de água ontem. Ao menos 20 pessoas morreram por conta das baixas temperaturas. Joe Biden também está avaliando uma viagem ao Texas para examinar a resposta federal à primeira nova crise que se desenvolveu desde que ele assumiu o cargo há um mês. A Casa Branca disse estar trabalhando em estreita colaboração com o governador do Texas, Greg Abbott, um republicano que inicialmente não reconheceu a vitória de Joe Biden nas eleições de novembro. Todas as usinas de energia do estado voltaram a funcionar, embora mais de 195 mil residências permanecessem sem eletricidade ontem de manhã. Bom, vamos à próxima notícia. O ex-governador do Paraná e ex-prefeito de Curitiba, Beto Richa, foi absolvido pela 23ª Vara Federal de Curitiba da acusação de aplicação irregular de verbas de saúde. A decisão da Justiça foi de ontem. A denúncia foi apresentada em junho de 2019 pelo Ministério Público Federal, quando Beto Richa era prefeito de Curitiba, e foi aceita em 2018, quando ele concorria a uma vaga no Senado paranaense. Beto Richa era acusado de desvio de finalidade na aplicação de verba federal de R$100 mil para reformar 3 unidades de saúde na cidade entre 2006 e 2008. A acusação dizia que apenas 26% das obras tinham sido executadas. A Justiça, no entanto, absolveu Beto Richa por falta de provas. De acordo com a sentença, ficou comprovado que a verba foi usada em finalidades diversas, mas não há provas para culpar Beto Richa pela irregularidade. Segundo o documento, o fato de Beto Richa ser prefeito de Curitiba na época não é suficiente para condená-lo. A defesa de Beto Richa informou que a sentença absolutória reconhece a injustiça da imputação e reflete o único desfecho possível no caso, e que reitera a confiança no devido processo legal, certo de que no mesmo desfecho se repetirá nos demais processos em curso em face de Beto Richa. Beto Richa responde a outros processos que apuram irregularidades enquanto ele era governador do Paraná. Ele é réu em 4 ações da Operação Quadro Negro, que investiga desvios de mais de R$20 milhões em obras em escolas estaduais. Só que outras denúncias também, uma delas foi a não licitação da duplicação da PR-323 entre Guaíra e Maringá. Beto Richa também é réu por corrupção e fraude de licitação no programa Patrulha do Campo, para a recuperação de estradas rurais no estado, e por corrupção passiva e organização criminosa, em um processo que investiga pagamento de propina por empresas de pedágio no Paraná. Em todos os casos em que as denúncias foram aceitas pela Justiça, ele negou as acusações. Bom, vamos à próxima notícia. A Rússia registrou sua terceira vacina contra a Covid-19, anunciou o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin hoje. O imunizante ainda não chegou à fase final dos testes clínicos. Chamada de Covivac, este imunizante foi fabricado pelo Centro de Pesquisa Chumakov, em Moscou. A Rússia já registrou outras 2 vacinas.
a Sputnik V em agosto do ano passado e a Epivac Corona em outubro do ano passado, e também essas duas vacinas estão sendo colocadas para a população. O registro da vacina Covivac supõe que passará para a fase 3 dos testes clínicos, prevista para março de 2021, com 3 mil pessoas, segundo fontes oficiais. Diferentemente das duas primeiras vacinas, esta usa um vírus inativado, uma tecnologia mais tradicional. O Ministério da Saúde russo explicou que é uma vacina recomendada para pessoas entre 18 e 60 anos. O primeiro imunizante do país, o Sputnik V, teve anúncio considerado rápido demais e despertou suspeitas internacionais, e agora conta com o reconhecimento da comunidade científica após estudo publicado na revista médica The Lancet, validado por especialistas independentes. No momento, este fármaco é usado com cerca de 20 países e as autoridades russas estão tentando chegar a acordos de produção em todo o mundo para atender a demanda. Em paralelo, busca-se aumentar a oferta de vacinas para os cidadãos russos. A Rússia registrou 4 milhões e 130 mil casos de Covid-19, o número que coloca em quarto lugar no mundo no total de infecções, atrás de Estados Unidos, Índia e Brasil. Seus dados oficiais são parciais, porém já que contabilizam apenas aqueles falecidos por Covid confirmados após realização da necropsia. Na última quarta-feira, o país registrava oficialmente mais de 82 mil mortes pela Covid-19, mas no final do ano passado, o Escritório Russo de Estatísticas declarou que havia 162 mil mortes no território ligadas ao coronavírus. Bom, vamos à próxima notícia. A gente vai continuar falando de vacinação, porque mais uma capital aqui do Brasil suspendeu a vacinação da primeira dose de vacinas contra a Covid-19. A Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, suspendeu a aplicação da primeira dose de vacina contra a Covid-19 em idosos que não estão em asilos até a chegada de novos estoques. Nesse fim de semana, apenas profissionais de saúde da linha de frente receberão agora a primeira dose. Segundo a Prefeitura, se os novos estoques não forem entregues, a aplicação da primeira dose em profissionais de saúde também pode ser interrompida a partir de segunda-feira que vem. A aplicação da segunda dose em quem já recebeu a primeira continua normalmente. Nos últimos dias, em outras 5 capitais do país, a falta de vacina levou à interrupção na aplicação da primeira dose em públicos que já estavam sendo imunizados. Em Cuiabá, no Mato Grosso, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro, Curitiba, no Paraná e Fortaleza suspenderam a aplicação da primeira dose em idosos que não estão em asilos, e em Cuiabá, no Mato Grosso, também foi mantida a imunização dos que estão acamados. Ontem, o Ministério da Saúde autorizou os governos e as prefeituras a usar como primeira dose os estoques reservados para aplicação da segunda dose. A Prefeitura de Fortaleza afirma que essa mudança só vale para os novos carregamentos de vacina. Ainda não há previsão de quando eles devem chegar. Fortaleza foi uma das principais cidades do país a iniciar a vacinação de idosos que não estão em asilos e foi uma das primeiras cidades do país a iniciar a vacinação em idosos no dia 27 de janeiro. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, nesse fim de semana a aplicação das doses continuará somente para trabalhadores da saúde. Eles são atendidos mediante agendamento no Centro de Eventos do Ceará. Idosos residentes em instituições de longa permanência serão contemplados nos abrigos onde residem também com a segunda dose. A vacinação dos drive-thrus, que nos últimos dias vinha acontecendo sendo no Shopping Rio Mar Kennedy e na Arena Castelão, não é realizada desde ontem. A vacinação por acolhimento nos centros urbanos de cultura, arte, ciência e esporte nos bairros Janguruçu e Mondubim, onde os idosos se encaminham a pé para receber o imunizante, funcionou até às 5 horas da tarde de ontem. Ainda de acordo com a pasta, aqueles vacinados com imunobiológico de Oxford e da AstraZeneca devem aguardar o intervalo adequado à aplicação da segunda dose, aprazada para cerca de 90 dias após a primeira. A Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza lembrou que a partir do envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde, a Secretaria irá retomar a administração das primeiras doses dos grupos prioritários incluídos na primeira fase da campanha de vacinação. O avanço para as próximas etapas ocorrerão mediante a conclusão da primeira. Também, de acordo
com a Secretaria Municipal da Saúde. Em virtude do aumento de casos, os equipamentos de saúde de Fortaleza são preparados para, no possível, acolher a atual demanda de pacientes infectados. Em processo de instalação, cerca de 170 novos leitos anexos fortalecerão até 23 de fevereiro a capacidade assistencial das 6 unidades de pronto atendimento municipais. Além disso, os equipamentos terão em suas estruturas internas um aumento gradual de vagas destinadas ao tratamento da Covid-19. Serão 30 novos leitos na unidade do Edson Queiroz, 30 no Vila Velha, 30 no Bom Jardim, 40 no Janguruçu e 40 no Itaperi. Já o Instituto Dr. José Frota está operando com 10 novas vagas de terapia intensiva, enquanto o Hospital e Maternidade Doutora Zilda Arnes, o Hospital da Mulher, está aumentando a capacidade de atendimento por meio da instalação de 30 novos leitos de enfermaria. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro da Saúde da Argentina, Ginés González Garcia, renunciou ao cargo ao pedido do presidente argentino Alberto Fernández após a revelação de um escândalo de desvio de vacinas contra a Covid-19. Ginés González teria distribuído doses do imunizante contra a Covid-19 para amigos, servidores e secretários do governo que não faziam parte do grupo prioritário de vacinação no país argentino. A secretária de Acesso à Saúde argentina, Carla Visotti, foi nomeada para substituir a chefia da pasta. Especialista em medicina, ela presta juramento ao cargo amanhã à tarde. Carla Visotti se destacou pelas negociações com o Fundo Soberano Russo para trazer a Sputnik V, a vacina russa, para a Argentina, que foi o primeiro país da América a aprová-la e distribuí-la. Atualmente, a Argentina vacina de maneira prioritária profissionais da saúde e idosos acima de 70 anos que viviam em instituições de cuidado intensivo. A aplicação de vacinas para pessoas de fora destes grupos foi chamada pela imprensa argentina de escândalo do vacunatório VIP. Elas teriam acontecido, segundo reportagens dos jornais locais, dentro da sede do Ministério da Saúde argentino e em um prédio na Avenida 9 de Julho, na região central de Buenos Aires. Cerca de 3 mil doses da vacina russa Sputnik V, imunizante distribuído no país, teriam sido reservadas para aplicação em funcionários da saúde e outros escolhidos para integrar a lista VIP de vacinação. O jornalista Horácio Verbitsky, de 79 anos, contou em um programa de rádio ter recebido uma dose da vacina depois de conversar com o ministro da Saúde, Ginés González. O sobrinho do ministro da Saúde, Lisandro Bonelli, de 44 anos, também teria sido vacinado antes da hora, segundo reportagem do jornal La Nación. Em sua carta de demissão, Ginés González justificou que as pessoas vacinadas pertencem aos grupos incluídos dentro da população alvo da campanha vigente, em alusão aos maiores de 70 anos. A Argentina, com 44 milhões de habitantes, acumula mais de 2 milhões de infecções pela Covid-19 e ultrapassa 51 mil mortes. A vacinação começou no país no final de dezembro do ano passado com a Sputnik V do laboratório russo Gamaleya, mas o processo avança muito mais lentamente do que o previsto inicialmente devido à escassez de doses. Bom, vamos à próxima notícia. O Ministério da Saúde confirmou a dispensa de licitação para a compra de outras 2 vacinas contra a Covid-19, a indiana Covaxin e a russa Sputnik V. Os extratos foram publicados no Diário Oficial da União ontem e eles prevêem o gasto de R$ 2.300.000 com a compra dos 2 imunizantes e de insumos destinados à vacinação contra a Covid-19. A Sputnik V e a Covaxin ainda não tiveram seu uso autorizado pela Anvisa. Portanto, mesmo que sejam compradas pelo governo, essas vacinas só poderão ser aplicadas na população depois do sinal verde da agência. Até o momento, a Anvisa autorizou o uso emergencial no Brasil de 2 vacinas, a Coronavac, desenvolvida pela China em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo e da Universidade de Oxford, na Inglaterra. No início de fevereiro, o Ministério da Saúde havia anunciado negociação com os representantes do Instituto Russo Gamaleya, fabricante da vacina Sputnik V, e do laboratório indiano Bharat Biotech, fornecedor da Covaxin, para a compra de mais de 30 milhões de doses das vacinas.
Já na última quarta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em reunião com governadores que 230 milhões de doses de vacina serão entregues até o dia 31 de julho. Essa conta de Eduardo Pazuello considera a negociação das vacinas Sputnik V e Covaxin. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou mudança na estratégia da vacinação contra a Covid-19 para as novas doses da vacina. Agora, cada nova dose será aplicada a uma pessoa, sem reservar metade do imunizante para a segunda dose. O Ministério explicou que o ritmo de chegada de novas doses vai se acelerar daqui para frente e não será mais preciso reservar metade dos imunizantes de uma leva para a segunda dose. A leva seguinte será suficiente para isso. A ideia é que com a nova estratégia a população continue tomando a segunda dose e a vacinação se torne mais rápida. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, um ótimo sábado para vocês, bom fim de semana e vejo vocês amanhã lá no meu segundo canal, o História da Nossa Terra, com mais uma história para contar amanhã de manhã. Valeu, tchau!